Não importa quanto tempo passe, talvez a humanidade nunca consiga desvendar todos os mistérios envolvendo a Bíblia. Eu sou Ivan Lima e vou tentar listar para vocês os mistérios que ninguém conseguiu desvendar sobre o livro mais sagrado do mundo. A Bíblia, um dos livros mais famosos do mundo, é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo. A obra narra interpretações religiosas do motivo da existência do homem. É considerada pelos cristãos como divinamente inspirada, sendo um importante documento doutrinário. Apesar de várias passagens e fatos sobre o livro sagrado terem sido explicados, ainda existe muita coisa confusa. Por exemplo, onde está o Santo Graal? Segundo a história conta, o Santo Graal é o cálice que foi usado por Jesus na última ceia e que, supostamente, possui alguns poderes sobrenaturais. O objeto se tornou um assunto comum na literatura medieval. E, segundo a lenda, o cálice foi enterrado na Inglaterra, pelo tio de Jesus, ou retirado da Terra Santa pelos Cavaleiros Templários. Em relação à história envolvendo os Templários, dizem até que o Santo Graal foi enterrado em Oak Island, uma ilha tão misteriosa quanto o cálice, da qual a gente fez um vídeo recentemente. Porém, cerca de 200 lugares na Europa afirmam ter posse do Santo Graal. Um cálice aparentemente está em Valência, na Espanha, e é frequentemente usado em cerimônias religiosas, sendo considerado por muitos como o verdadeiro e único Santo Graal. Porém, em 2014, surgiu um novo cálice, que possivelmente também é o Santo Graal. O objeto apareceu em León, também na Espanha, e, segundo dois historiadores, sua datação científica mostrou que ele realmente tinha a idade referente ao Santo Graal. Qual dos dois é o Santo Graal, afinal? Bom, talvez a gente nunca descubra, e pode ser também que nenhum dos dois seja o objeto que tantas pessoas procuram. E por falar em procurar, você já parou para pensar que muito se fala no Jardim do Éden, mas ninguém nunca conseguiu encontrá-lo? Apesar de muitos estudiosos e teólogos acharem que não devemos interpretar a história do Jardim do Éden de forma literal, muitas pessoas acreditam que o local realmente existe. A própria Bíblia fornece algumas informações sobre a localização do Jardim do Éden. Em Gênesis, por exemplo, se relaciona a localização com famosos rios. Inclusive, supostamente afirma-se que o jardim ficava perto das cabeceiras desses rios, que eram Tigre e Eufrates. Também houve pessoas que acham que o local ficava no Iraque, na África e até no Golfo Pérsico. Porém, mesmo que a verdadeira localização ainda seja um mistério, a Etiópia é mencionada como estando próxima ao redor do Jardim do Éden, em Gênesis. Esse fato fez com que vários paleontologistas, desde 1974, escavassem vários lugares da Etiópia. Mas ninguém nunca conseguiu encontrar uma prova concreta de que o Jardim do Éden realmente tenha existido. O terceiro objeto que nunca conseguiram encontrar é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é descrita na Bíblia como o objeto em que as tábuas dos 10 mandamentos e outros itens sagrados teriam sido guardados, como também veículo de comunicação entre Deus e seu povo escolhido. A arca foi mantida em Jerusalém até que os babilônios saquearam e destruíram a cidade. Desde então, a arca se tornou praticamente uma lenda, pois desapareceu para sempre. E assim, como os outros objetos citados, surgiram várias teorias envolvendo a arca. Uma teoria diz que a arca foi movida com segurança para o Egito, antes do saque a Jerusalém. De lá, supostamente, chegou à cidade de Axum, na Etiópia. Porém, mais uma vez, isso nunca foi provado. Escavações feitas
perto do Monte do Templo em Jerusalém até encontrar alguns túneis, mas escavar sob o monte é algo muito restrito. Além disso, um dos santuários islâmicos mais importantes, a Cúpula da Rocha, supostamente fica exatamente no local onde ficava o primeiro Templo de Salomão. A lenda diz que o rei Salomão, ao construir o templo, escondeu a Arca da Aliança em uma plataforma que podia ser escondida por um sistema de túneis, caso o templo fosse invadido. Isso faz todo sentido, mas até hoje ninguém conseguiu encontrar a tal Arca da Aliança. Meus caros amigos, os questionamentos envolvendo os mistérios da Bíblia sempre geram polêmicas, assim como fazem surgir charlatões, dizendo que finalmente conseguiram revelar esses enigmas. Mas e que tal falarmos sobre a autoria da Bíblia? Uma questão que intriga os estudiosos é quem escreveu os evangelhos. As obras provavelmente são a parte mais importante do Novo Testamento. Porém, até o século XVIII, sua autoria não era considerada um mistério. Mas quando os textos passaram a ser estudados e investigados, começaram a surgir questionamentos se eles realmente foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem especulações, principalmente em relação à ordem de escrita dos livros, de que os evangelhos foram escritos por pessoas que conheceram os apóstolos e não diretamente por eles. Talvez esse mistério nunca seja resolvido, a menos que apareça um documento que explique todos esses questionamentos. Ou também pode ser que nem existam mistérios em relação à autoria dos evangelhos e que simplesmente os estudiosos estejam errados. Já em relação a duas cidades muito famosas, Sodoma e Gomorra, também existem mistérios que até hoje não foram desvendados. O questionamento é o seguinte: eram cidades reais? E se em caso afirmativo, onde elas estão? Por causa dos pecados dos seus habitantes, Sodoma e Gomorra foram destruídas por enxofre e fogo. No cristianismo e no islamismo, os nomes das duas cidades se tornaram sinônimos de pecado e caíram com uma manifestação da ira de Deus. Mas a existência das duas cidades ainda é uma grande dúvida para arqueólogos e historiadores. A Bíblia indica que as cidades estavam localizadas perto do Mar Morto. Os possíveis locais onde as cidades podiam estar foram descobertas por dois arqueólogos em 1973. Mas não existe nada que comprove que Sodoma e Gomorra estavam ali. Então, onde estão os restos mortais de Sodoma e Gomorra? Por que diabos ninguém conseguiu encontrar as cidades destruídas por Deus? Já sobre Jesus Cristo, existem duas perguntas que ninguém consegue responder. O que Jesus fez durante seus anos perdidos e onde ele foi crucificado? Em relação à primeira pergunta, existe um período da vida de Jesus que foi completamente ignorado pelos evangelhos. Muitas pessoas, ao longo da história, queriam saber o que Jesus fez antes dos 30 anos de idade, durante os chamados anos perdidos. Não há nenhuma evidência do que ele fez, mas isso não impediu que várias pessoas inventassem teorias malucas. Uma delas diz que, apesar de Jesus ser de uma família da classe trabalhadora do Oriente Médio, ele gostava de viajar e visitou vários lugares nesses anos. Um livro promovendo essa teoria diz que o jovem Jesus chegou até o hemisfério ocidental, visitando tribos da América do Sul, Central e do Norte. Outra teoria diz que aos 21 anos, Jesus foi até o Japão para estudar com um mestre budista. Mas existem duas outras teorias que são um pouco mais aceitáveis. Uma delas foi apresentada por um russo chamado Nicholas Notovitch. Para ele, Jesus visitou um mosteiro budista no Himalaia, além de ter viajado para a Índia, Nepal e Tibete.
Essa teoria foi proposta em um livro escrito no ano de 1894. Já o poeta inglês William Blake diz que Jesus foi até a Inglaterra com seu tio. E aí? Qual dessas duas teorias faz mais sentido para você? Voltando agora para a segunda pergunta, talvez um dos eventos mais importantes e marcantes da história foi a crucificação de Jesus Cristo. Até quem não é religioso sabe que esse evento é um dos mais importantes da história. Mas onde foi que a crucificação de Jesus aconteceu? Isso mesmo. Até hoje, ninguém conseguiu descobrir. A Bíblia afirma que Jesus foi crucificado em Gólgota, uma das colinas fora de Jerusalém. Porém, esse é um dos únicos detalhes sobre o local da crucificação, que os 4 evangelhos concordam. É sabido que Gólgota também era conhecido como Calvário, uma palavra que significa crânio. Qualquer coisa além disso é apenas especulação. Estudos recentes indicam que acham que o Calvário de Gordon, um pequeno morro em forma de caveira perto de Jerusalém, pode ser um local provável onde a crucificação de Cristo aconteceu. Mas, para a maioria dos cristãos, a crucificação aconteceu onde hoje é a Igreja do Santo Sepulcro. Na verdade, segundo a tradição, Jesus teria sido crucificado, sepultado e ao 3º dia teria ressuscitado neste local. Mas, assim como os outros mistérios que foram falados aqui, não há nenhuma prova concreta de que Jesus foi crucificado exatamente neste local. Esses foram alguns dos maiores mistérios da Bíblia, que desafiam cientistas, historiadores, arqueólogos e teólogos. E você? Qual o seu maior questionamento religioso? Eu me despeço por aqui. Até a próxima.